Abram as vossas Bíblias. Daniel, capítulo número 6. Passagem também muito conhecida dentre os irmãos. Eu quero ministrar nesta noite sobre a sua vida. Daniel, capítulo 6, versículo de número 16. Daniel 6, 16. Você que achou em podendo, por gentileza, coloque-se de pé para a leitura principal, leitura exordial, inicial desta noite. Todos acharam, amém? Daniel 6, 16, assim. Então, o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos... Disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, Deus, obrigado porque já fomos abençoados em meus louvores. Certo é que tu habitas em meus louvores e chamamos, meu Pai, a tua atenção para as nossas vidas nesta hora. Deus, fala conosco. Deus, ao estarmos ministrando, lendo versículo a versículo, Deus, trabalha em nossos corações. Derrama bênçãos sem medida sobre o teu povo, Deus. Alcança aquilo que teu filho tem ansiado, pedido, clamado. Deus, faz um milagre. Assim como atacaram Daniel, assim como tentaram acabar com a vida de Daniel, Senhor, peleja por nós. Senhor, luta pelo teu povo, luta por cada um que aqui está. Tu sabes os sonhos, os desejos, Deus, as programações de cada um, que desejo há no coração de cada um aqui, Deus. Senhor, se conosco, fala conosco, abre os céus neste lugar, Deus, e derrama bênçãos sobre as nossas vidas. É o que nós pedimos agradecidos, e usa-me em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar, queridos. Daniel, agora o mesmo do capítulo 1, o Daniel, que tinha 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu preguei hoje pela manhã que eu me recuso a chamar Sadraque, Mesaque, Abidnego. Eu chamo Ananias, Misael e Azarias, que era o nome deles original. O nome original de cada um deles era Ananias, Misael e Azarias. Nabucodonosor que quis mudar o nome deles. Nome é identidade. Nome revela muito sobre a pessoa. Então, o nome trocado era como se Satanás, Nabucodonosor, Nebo, estivesse trocando a identidade desses 4 nomes. Como assim, pastor? Azarias, por exemplo, teve seu nome mudado para Abidnego. Você sabe o que quer dizer Abidnego? Servo de Nebo. Você já entendeu que Nebo é o demônio que agia na Babilônia. Então, tiraram o nome Azarias, que é um nome abençoado. Azarias quer dizer, eu anotei aqui, Deus tem me ajudado. E Nabucodonosor muda o nome de Azarias para Nebo, servo de Nebo, servo daquele demônio. Olha como Nabucodonosor fez de tudo para trocar a identidade. Assim, queridos, na nossa caminhada, você tem sonhos, projetos, você tem princípios, você conhece a palavra de Deus, e tudo que o inimigo das nossas almas quer é que você troque os seus princípios, que você inverta os valores. A sociedade já está invertida em seus valores. O que é certo hoje é errado amanhã. O que é errado hoje é certo amanhã. Ou seja, as coisas estão mudando e, infelizmente, mas a palavra de Deus não muda. Amém, queridos? É nela que nós nos pautamos, é nele que nós esperamos, é no Senhor Jesus que nós estamos firmados. Então, quando eu olho para isso, eu me recuso. Hoje, pela manhã, eu ousei esvaziar a igreja. Eu arrisquei todo mundo ir embora. Por quê, pastor? Porque eu cantei. E quando eu canto, meu Deus, é um risco imenso das pessoas se revoltarem e saírem da igreja. Porque o pessoal do louvor não sabia um louvor antigo, né? Arthur? Então, só sabem cantar Sadraque, Mesaque. Mais Sadraque, Mesaque, Abidnego. Quem já ouviu essa música? Então, só que eu não canto Sadraque, Mesaque, Abidnego. Mas Ananias, Misael e Azarias, vou botar o nome original deles. Não vou fazer louvor de Abidnego. Misericórdia, servo de Nebo. Vou estar falando aqui o servo do Nebo, que é um demônio daquela época. Não, vamos cantar segundo mas rima melhor. Sadraque, Mesaque, Abidnego. Não estou nem preocupado com a rima. Amém? Eu estou preocupado com o conteúdo. Então, Ananias, Misael, Azarias fica muito melhor, porque é o original do nome de cada um. Amém? Estou fazendo a propaganda do culto de domingo pela manhã, né? De hoje pela manhã.
Mas Daniel capítulo 6, queridos, é uma passagem que você conhece muito bem. Daniel é jogado na cova dos leões. Acho que louvamos agora, né? Louvamos agora na hora do ofertório um pouco sobre esse momento crucial na vida de Daniel. Daniel, queridos, era o segundo homem da Babilônia. Um homem, um dos governadores mais importantes. Agora, na verdade, a Babilônia tinha perdido o seu reinado. Agora é o período dos medo-persas. Então, os persas, os medos, tinham dominado, estavam dominando o mundo inteiro. O governo estava com Dario, que era o nome desse rei agora. E Daniel vinha do reinado anterior, o reinado da Babilônia, que havia sido subjugado. Olha aqui de capítulo 6, versículo 1. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 governadores ou sátrapas, eu não sei como está aí na sua versão, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Dentre 120 governadores, havia 3 principais, e um deles era Daniel. Só que Daniel era tão excelente, ele tinha um espírito tão excelente, ele tinha uma presença tão grande de Deus, ele era tão douto em sabedoria e inteligência, como eu preguei pela manhã. Era um homem que era inteligente, e Deus deu mais inteligência a ele, mais uma inteligência que era baseada em visões e sonhos. Daniel interpretava sonhos, Daniel tinha sonhos. Além da inteligência comum, a inteligência, a sabedoria comum de um ser humano, Deus deu uma inteligência sobrenatural a Daniel. Está lá no capítulo 1. E a Bíblia diz que ele tinha um espírito excelente. E ele começa a se destacar entre todos os 120 governadores. Quando as pessoas começam a se destacar, obviamente a inveja, obviamente algumas pessoas começam a se levantar contra Daniel. Não é diferente das nossas vidas, amém? Você começa a ter uma certa proeminência no teu trabalho, até dentro da igreja, queridos. Deus te levanta em algum ministério, e algumas pessoas não compreendem, mas eu me acho melhor do que ele, do que ela. Lá fora, então, nem se fala, mas Daniel começa a atrair olhares de inveja. Daniel começa a atrair olhares de pessoas que não aceitavam esse homem, porque ele era um deportado, ele era um exilado, ele era um judeu de Israel, que agora vai exercer governo, vai ser um homem que vai estar acima de nós, que somos medo-persas. Ou seja, o povo não aceitava isso. Mas Deus tinha para Daniel essa proeminência. Amém, meus amados? Deus, como o texto diz aqui no finalzinho, no início do versículo 3, então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes, ou seja, se destacou. Daniel começa a se destacar, ele começa a se distinguir, ele começa a se separar porque ele tinha um espírito excelente. Queridos, no nosso dia a dia, na nossa caminhada, no nosso trabalho, isso é muito, sim, muito em razão da tua meritocracia, muito em função do teu esforço, do teu trabalho, no que você se esmera, no que você estuda, no que você trabalha, se esforça, e você começa a galgar cargos melhores, você começa a alcançar situações melhores, estudos melhores. Claro que é assim. E Deus levanta pessoas assim, como levantou o Daniel. Mas eles não aceitaram isso, como muitas vezes não aceitam no nosso meio. O versículo 4 diz assim: então, os presidentes e sátrapas, os demais governadores, procuraram ocasião para acusar a Daniel. Olha aqui, queridos. A inveja, sabendo que Dário estava pronto para levantar Daniel como o principal dos governadores, começa a levantar um grupo, ou quase todos, versus Daniel. Olha, vamos acusar esse homem. Vamos levantar um falso testemunho, vamos levantar uma calúnia, uma difamação, vamos acabar com a vida desse homem. E você, certamente, na sua caminhada de vida, já deve ter se deparado com alguma situação semelhante a essa, em que, em algum momento, algumas pessoas se levantaram, caluniaram e tentaram achar alguma culpa em você para tentar demovê-lo do lugar onde você começa a aparecer. Mas o versículo 4 diz: então os presidentes e sátrapas procuraram ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino. Para aqui, queridos. Até agora, a acusação
não foi em relação à vida espiritual de Daniel. A primeira acusação, a respeito do reino, do ofício, do trabalho de Daniel. Vamos encontrar alguma coisa errada nele. Vamos acusar esse homem de alguma coisa. Não é possível que ele seja um bom governador. Não é possível que ele não aceite um suborno. Não é possível que ele faça tudo da melhor forma. Tem alguma brecha, ele vai errar alguma coisa. E quando eu olho para isso, queridos, antes de Daniel ser atacado, antes de Daniel ser acusado enquanto homem de Deus, Daniel foi acusado enquanto homem. E guarde isso, quando eu falo homem, eu falo ser humano, ok? Estou falando de sexo aqui, masculino e feminino. Mas quando eu vejo isso, muitos homens e mulheres de Deus, antes mesmo de tentarem acusá-lo quanto à sua vida com Deus, já aparece na sua postura normal de homem e mulher. Daniel foi acusado em relação ao reino, em relação ao governo, ao ofício dele, ao seu trabalho natural. Será que se forem no meu trabalho, lá no tribunal, e começarem a fiscalizar o meu trabalho, será que eles vão encontrar alguma coisa de errado? Se forem na tua escola, em relação aos seus estudos, será que você está em dia com os seus estudos? Na sua loja, no seu trabalho, no seu dia a dia, no seu labor, onde você exerce seu ofício, será que se andarem, se mexerem em tudo lá, vão encontrar alguma coisa errada? Porque a primeira coisa que esses governadores, usados certamente pelo diabo, era tentar derrubar Daniel enquanto homem apenas. Nem preciso entrar na esfera espiritual, se ele peca ou não peca. Não, eu quero pegar na vida dele como homem. Na sua postura normal. Ele em casa, como é que ele é. No seu dia a dia, na sua caminhada. Não precisa nem tomar, nem ver se ele conhece a Bíblia, não. Aí, vamos derrubar ele já enquanto homem. Vamos já acabar com a vida de Daniel na sua coisa mais basilar, que é o seu dia a dia. Que é um caráter normal, um caráter médio de uma pessoa. E a Bíblia diz no versículo 4, a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Daniel trabalhava no reino de uma forma correta. Daniel trabalhava nos seus departamentos, nos seus despachos, no dia a dia, corretamente. Daniel não botava o amigo na frente para ser ajudado. Daniel não aceitava suborno de A, B e C para prevalecer ou para ajudar o amiguinho da patota. Daniel era correto no seu trabalho. Daniel seguia ipsis-literis aquilo que ele devia seguir como homem correto que era. Não estou falando de religião. Eu nem entrei na seara da religião. Eu estou falando da postura de um homem decente que se espera de qualquer um. Não acharam brecha na vida de Daniel. E quando não acharam brecha na vida de Daniel, olha aqui de versículo 5. Disseram, pois, esses homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu... Olha que interessante, queridos. Vamos então tocar na vida espiritual dele. Na vida normal dele, do dia a dia, das coisas normais que qualquer pessoa faz, acorda, levanta, vai para trabalhar, isso a gente não encontra erro nenhum dele. Mas vamos ver a vida espiritual dele. E aqueles governadores começam a se juntar, olha, vamos atacar a vida espiritual dele, que ele vai cair. E como é que eles atacaram a vida espiritual de Daniel? Olha que diz o versículo de número 6. Então, esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram, ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Olha aqueles homens sagazes, como o diabo é sagaz. Eles vão até o rei Dário, ou Dario, como você queira chamar, e ele vai até o rei Dario e fala, olha, faça
decreto aí, rei. E o decreto tem que ser assim, ó, dentro de 30 dias, no espaço de 30 dias, todos que adorarem a outra pessoa que não seja o Senhor, rei, que seja lançado na cova dos leões. Olha como é que foi o decreto. Sabiam que Daniel era um homem de Deus. Sabiam que Daniel não ia se curvar. Sabiam que Daniel não ia orar a outro Deus. Sabiam que Daniel ia continuar com sua postura de um homem de Deus. E fizeram um decreto que todo aquele que cultuar, adorar a outro Deus que não seja o rei, porque naquela época o rei havia o culto ao imperador. Então, inclusive, há alguns que pensam que a estátua que Nabucodonosor quis fazer, a estátua dele mesmo. Havia o culto ao imperador. E quando eu olho esse texto, fizeram um decreto para que, olha, quem não orar para o rei Nabucodonosor vai ser jogado na cova dos leões. E aí? O que você faria se houvesse um decreto aqui no estado do Rio de Janeiro, o governador, independentemente de qual seja, se ele fizesse um decreto no estado do Rio de Janeiro, o decreto seguinte: a partir de hoje, quem for a qualquer igreja evangélica vai ser morto. O que você faria? Eu estou fazendo uma analogia muito próxima a isso. O que Nabucodonosor fez, ou melhor, o que o rei Dario fez, esse rei Medo-Persa, foi a mesma coisa. E o decreto é: quem for a qualquer igreja evangélica buscar a Deus vai ser imediatamente morto. Você sairia de casa? Não responda não. Essa é uma pergunta retórica, você não precisa responder, porque eu não quero constranger ninguém. Mas eu confesso por mim mesmo que seria muito difícil sair de casa. Eu digo que eu iria, mas eu confesso que seria muito difícil ir para a igreja. Confesso que eu teria muitos receios. Confesso que não seria fácil. E você? Não responda, iria para a igreja? Olha que diz versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, para quê? Quando Daniel soube que o decreto foi assinado, foi publicado o decreto, valendo estar aquele decreto, o que ele faz? Sai correndo? Desiste. Entrou em casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dando graças diante do seu, como costumava fazer. Daniel não mudou a sua postura em nada. Ele soube do decreto, ou seja, ele não era ignorante em relação ao decreto. Ele sabia que havia um decreto. E se ele adorasse ao Deus dele, ele ia morrer. Ou melhor, ele ia ser jogado na cova dos leões. Mesmo assim, ele vai para casa, sobe no ambiente superior, abre as janelas. Acho que eu fecharia a janela e orava, né? Para ninguém ver. Daniel abre as janelas. Eu não estou nem aí. Daniel não estava nem um pouco preocupado com o decreto. Daniel estava preocupado com a vida dele com Deus. É o que Paulo fala. Não convém que obedeça a Deus, não a homens. Daniel estava preocupado em ouvir e compreender e obedecer a Deus e não a Dário. Se eu for jogado na cova dos leões, se eu for morrer, se eu for jogado lá, olha, mais uma coisa eu não vou fazer. Não vou deixar de obedecer ao meu Deus. E Daniel sobe, abre as janelas, ora 3 vezes, como todo judeu ora, 3 vezes, voltado para Jerusalém. Qualquer judeu hoje, ortodoxo, ele dobra o seu joelho, em qualquer lugar do mundo, 3 vezes por dia, ele dobra o seu joelho e tem algum lugar na casa dele que aponta para Jerusalém. Ele dobra o seu joelho ali. Assim como o muçulmano, 5 vezes por dia, dobra o seu joelho e ora, reza, na verdade, lá para Meca, na Arábia Saudita. Os judeus dobram 3 vezes os seus joelhos e Daniel, da mesma forma, não mudou o seu proceder. Olha aqui de finalzinho do versículo 10. Como costumava fazer. Daniel não mudou o seu costume.
Daniel viria à igreja evangélica e iria estar no culto, no horário marcado certinho. Porque ele não deixou de fazer o que ele fazia. Ele costumava fazer e costumou fazendo. Ou seja, quem fez esse decreto sabia que ia pegar Daniel. Sabia ou não sabia? Sabia. Porque Daniel era homem de Deus, queridos. Daniel era homem de Deus. Quando a gente obedece a Deus, Deus te honra. Deus te honra. Venha para a igreja com decreto, seja o que for. E Deus vai te honrar. Amém, meus amados? Versículo 15. Dê um pulo aí pro versículo 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode... Olha, chegaram até o rei, olha, decreto é decreto, rei. Daniel está lá orando com janela aberta, está orando ao Deus de Israel, não está nem aí para o decreto. Você assinou esse decreto. Agora tem que cumprir, rei Dário. Agora tem que botar Daniel na cova dos leões. Tem que matá-lo. Versículo 16. Então, o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançasse na cova dos... Agora, olha essa frase, queridos. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, e ele te livre. Queridos, eu quero olhar um pouquinho para esse rei Dario. Esse homem, ele estava triste em ter que cumprir o seu decreto. E é interessante essa frase que ele fala: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, e te livre. Dario sabia que Daniel era um homem que continuamente servia o Deus dele. Daniel dava testemunha até para Dario. Até aquele homem que a princípio não cultuava o Deus de Daniel, mas a postura de Daniel mudava, testemunhava, apontava para um homem de Deus. Até o próprio rei estava triste em ter que cumprir aquele decreto. Tanto é que os demais governadores falam: olha, você assinou, tem que cumprir. Porque até ele estava triste em ver Daniel sendo jogado na cova dos leões. Só que Daniel preferiu obedecer a Deus, queridos. Quando você obedece a Deus, você não está isento da cova dos leões. Guarde isso. Quando você serve a Deus, você não está isento de problemas, dificuldades. Deus não te prometeu isso. Muito pelo contrário. No mundo passareis por... mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Deus fala: no mundo nós passaremos por covas, por dificuldades. Daniel estava pronto para morrer, queridos. Mas ele não ia desobedecer a Deus. Ele não ia desobedecer a Deus. Ele não ia se curvar diante do rei Dario. Ele não ia se prostrar diante e adorar aquele homem. Não ia. Não ia. E se for para ir para a cova dos leões, eu vou. Mas eu não vou desobedecer ao meu Deus. Se tiver que ir para a igreja, eu vou. Igreja vazia. Uma pessoa. Eu sou o único, porque tem um decreto, na analogia que eu fiz, ok? Mas eu estarei no culto às 18h30. Não importa quem esteja lá. Pode estar todo mundo em casa com medo. Eu vou estar lá. Eu não vou me curvar diante desse decreto. Eu vou louvar a Deus naquele lugar. Amém, meus amados. Glória a Deus. Versículo 17. Foi trazida uma pedra. Eu peço que você se imagine e se coloque no lugar de Daniel agora. Daniel está na cova dos leões. Tem leões lá dentro. O versículo 17 diz: foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com seu próprio anel e com seus grandes e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Foi posto uma pedra ainda sobre a boca da cova, para que ninguém removesse, para que Daniel não tivesse como subir e sair daquela cova. Daniel foi preso com leões dentro de uma cova, e na boca da cova uma pedra colocada, selando, ou seja, impossível sair. Sem saída. Ou confia ou não confia. Ou Deus salva ou morre. Mas Daniel não ia se curvar a Dário. Não ia se curvar à idolatria daquele homem. Amém, meus amados?
Eu não sei, e é óbvio que quando a gente fala de covas e leões, não é que você vai ser jogado numa cova. Não existe mais esse tipo de prisão. Mas, às vezes, somos colocados em cada situação, Cristo, e parece que não tem para onde sair. Não tem para onde correr. Parece que você está numa cova, realmente. Parece que você não tem como escapar. E ou Deus faz um milagre, ou você morre ali. Olha como está Daniel agora, versículo 18. Então, o rei se dirigiu para o seu palácio. Olha o rei, estou falando de um rei Dário ímpio. Um rei ímpio que não conhecia o Deus de Daniel. Mas pela postura de Daniel, um homem íntegro, reto, temente a Deus. Olha o que Dário faz, versículo 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum. Você já viu ímpio jejuar? Por que Dário jejuou, queridos? Era uma forma, talvez, de tentar cooperar para que um milagre acontecesse na vida de Daniel. Porque ele sabia e provavelmente já tinha visto em Daniel uma postura como essa, de jejum. Exemplo, testemunho. Será que as pessoas olham para você e encontram um espelho legal para se identificar? Será que a tua postura, a tua caminhada do dia a dia influencia as pessoas para serem servos de Deus, homens e mulheres de Deus? Dário estava influenciado a isso. 18. Então o rei se dirigiu para o palácio, passou a noite de jejum e nem deixou trazer à sua presença instrumentos de música. E fugiu dele o sono. Ele passou a noite inteira, queridos, sem conseguir dormir. Só pensando, imaginando, jejuando. Meu Deus, Daniel, Daniel, Daniel. 19. Pela manhã, ao romper o dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos... Queridos, por que ir com pressa? Na lógica normal, foi alguém jogado no meio dos leões. Foi selada a cova. Tem chance de sobreviver? Para que ir com pressa? Aquele homem tinha uma expectativa de que algum milagre pudesse acontecer. Estou falando de um ímpio, queridos. Olha como testemunho de um homem aparentemente falido, morto, dentro de uma cova, perdeu, mané. Perdeu. Eu usei um jargão aí que você conhece. Né? Perdeu. Esse homem tinha perdido. Mas mesmo na cova, queridos, testemunho de Daniel falava. Mesmo na cova, mesmo na luta, mesmo na dificuldade, mesmo desempregado, aí eu estou contextualizando, mesmo desempregado, as pessoas veem Deus em você. Mesmo com a tua saúde debilitada, as pessoas veem Deus em você. Como isso? Como isso? Como demonstrar Deus no meio de uma cova? Como demonstrar Deus no meio de uma luta? Na cova, Daniel pregava. Na cova, as pessoas viam o Deus de Daniel. Na tua luta, queridos, as pessoas querem enxergar Deus. Agora, se na minha luta eu começo a blasfemar, na minha luta eu começo a me desviar, na minha luta eu começo a praguejar em relação a Deus, que Deus é esse? Quem vai se sensibilizar e seguir o teu Deus se você não consegue testemunhar dele? Porque falar de Deus quando tudo está bem, queridos, não precisa nem conhecer Deus. Mas quero ver quando tudo está mal. Quando tudo está contraditório. Aí eu quero ser o Deus que você serve. Na cova, Daniel pregava. Porque aquele homem passou a noite inteira sem dormir, jejuando. Amanheceu, ele parte correndo depressa para a cova. Para quê? Quem passa a noite inteira no meio dos leões morreu. Mas Dário cogitava o impossível poderia ter acontecido. Dário cogitava que o milagre pudesse ter acontecido na vida de Daniel. Quem está entendendo de glória a Deus? Versículo 20. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz
com voz triste. É claro que ele estava triste. Era um evento extraordinário da vida. Daniel está vivo. Mas ele chamou Daniel. Você chamaria Daniel? Ele disse, eu nem ia na cova. Morreu. Não tem chance. Dario pagou o maior caso. Ele foi e deu a cara para bater. Eu fico imaginando o Dario chega, peraí, rei, já morreu. Que bobeira, vai lá para quê? E o rei está chamando por Daniel, tá maluco. Triste, abalado, sim. Mas foi lá e cometeu a loucura de chamar Daniel pelo nome. É um homem que está sendo transformado, gente. É um homem que está começando a se converter. Era um homem que começa a crer no Deus de Daniel. Era um homem que começa a ver no testemunho de Daniel, olha, eu quero esse Deus. De versículo 20 diz, chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus, se converteu. Servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, mais uma vez testemunhando, tenha podido livrar-te dos leões? Versículo 21. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Milagre. Milagre. Eles não sei quem tinha mais fé, se era Daniel ou Dario. Porque, sinceramente, você iria até a cova? Você passaria a noite jejuando para um homem que está no meio da cova com leões? Você acordaria desesperado de manhã, iria e chamaria ainda aquele moribundo pelo nome? Quem tinha mais fé? Dario ou Daniel? Não sei, queridos. Mas eu sei que a tua cova revela o Deus que você serve, revela quem você é em Deus e ainda é testemunho para outros. É testemunho. A cova não foi um simples detalhe na vida de Daniel, era testemunho para outros, transformação para outros. Pastor, o senhor não sabe a cova em que eu estou metido. Mas eu sei o Deus que você serve. E eu sei que tem algumas pessoas que estão ao teu redor olhando a tua cova, alguns querendo que você morra mesmo, como havia aqui, mas tem outros que estão do teu lado, queridos. Estão te chamando pelo nome, você vai sair dessa, você vai se levantar. Tem pessoas que estão jejuando e orando e crendo no Deus que você serve. Dario não foi lá à toa, tem um processo de vida atrás. Dario conhecia Daniel. Dario não passou a conhecer Daniel na cova. Dario sabia quem era Daniel. Dario andava com Daniel no palácio. Dario já tinha, provavelmente, elucubrando, pensando já tinha ouvido das orações de Daniel. Já tinha ouvido sobre os milagres que Deus fizera na vida de Daniel. O testemunho de Daniel já tinha impregnado, no bom sentido, o coração de Dario. Quando ele vai para a cova, o Deus que tu continuamente serves. Dario sabia o Deus que Daniel servia. Amém, queridos? Glória a Deus. Versículo 23, guarde isso no teu coração. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova. E nenhum dano se achou, porque crera no seu Deus. Nenhum dano havia em Daniel. Impossível isso acontecer. Mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. Daniel sai da cova sem nenhum dano, queridos. Você, só em ser jogado numa cova, já sai todo ralado. Não precisa nem de leão para você morrer. Claustrofobia, outros dão um ataque do coração dentro da cova, já morria. Não precisa nem de leão para morrer. Daniel é jogado na cova com leões e nenhum deles
toque em Daniel. Por quê? Versículo 22 que eu já li. Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Deus envia anjos, queridos. Deus envia anjos. Amém? Deus cuida da tua vida. Amém? Não ceda ao decreto. Decretaram algo para você? Não ceda. Talvez o decreto seja, olha, acabou tua vida, o laudo é esse, você vai morrer. Talvez o decreto seja, olha, teu casamento acabou. Talvez o decreto seja, olha, você nunca vai prosperar, você nunca vai passar nesse concurso, você nunca vai... Queridos, joga por terra esse decreto em nome de Jesus, amém? Siga Deus, continua seguindo o Senhor, como Daniel fez, como ele costumava fazer. Amém? Olha o que acontece. Versículo 24. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos aqueles que acusaram Daniel. Pois bem, joga na cova. Eles mal chegaram no fundo do túnel, da cova, já foram totalmente devorados pelos leões. Alguns falam, pastor, Daniel não foi devorado porque os leões foram alimentados anteriormente, estavam saciados na sua fome. Ah, é? E esses aqui que foram jogados, os olhos nem chegaram no fundo da cova, já foram devorados. Foi milagre, amém, queridos? Milagre. Aquele que te acusou, não que oremos assim, queridos. Eu não oro para aquele que me acusa, aquele que se levanta contra mim, aquele que levanta calúnia, difamação contra mim, que esse homem ou essa mulher venha perecer, ou que venha ser prejudicado no seu trabalho. Não. Eu oro para que Deus abençoe essa vida. Deus te abençoe. Amém? Que Deus exerça o juízo dele sobre a pessoa. Que Deus sabe o que faz. Amém? Eu não preciso meter a mão nisso. Não preciso meter a mão nisso. A Bíblia fala para nós orarmos pelos nossos inimigos. Amém? Não precisamos orar assim. Mas, queridos, tenha certeza. A vingança pertence ao nosso Deus. Ai daquele que toca no ungido de Deus. O ungido de Deus não é só o pastor, não. Somos todos nós. Todos nós somos ungidos por Deus. E ai daquele que se levanta contra o ungido de Deus. Plantou, colheu. Eles plantaram acusação. Plantaram cova. E o que eles escolheram? Foram cova. Foram jogados e mortos. Amém? 25. Toma aí para o teu coração. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. 26. Faço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Amém, igreja? Foi esse Deus que nós servimos, que livrou Daniel e te livra. Em nome de Jesus, quero profetizar livramento na tua vida. Quantos livramentos Deus já nos deu, saindo da sua casa para cá, e que você nem sabe. E Deus livrou você, Deus enviou um anjo para te livrar. Ele vai nos livrar, queridos. Não da cova. Daniel foi jogado na cova. Mas dano nenhum haverá em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém, queridos?